Hoje o assunto é Dom Juan profissional. Mas antes mesmo de a gente entrar nesse assunto, vamos lá, inscreva-se no meu canal, adiciona o sininho, aperta o sininho aí para que vocês possam receber mais desse conteúdo, compartilhem com as suas amigas, compartilhem com as pessoas que estão à sua volta, seus filhos, seus amigos, enfim, todas as pessoas. Esse vídeo tem uma grande utilidade. Então vamos começar. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante. É um tema que praticamente serve como uma utilidade pública, tá? Então nós estamos totalmente na era digital e dentro dessa era nós também tivemos a oportunidade de escolher e de ter relacionamentos através da internet, né? E esses relacionamentos são gostosos, são divertidos e é assim que tem que ser. Só que com isso, muitas mulheres, e temos uma gama enorme delas, que está caindo num golpe, né? Num golpe chamado Dom Juan profissional. Então esses homens, né, eles se intitulam assim, eles, lógico que eles não dizem, mas eles estão nesses ambientes virtuais, onde nós, de sites de relacionamento, onde as pessoas procuram ali estar buscando aquela pessoa, né, que vai tirar você um pouco da solidão, que vai te dar esperança de ter um relacionamento gostoso e amigável, né? Então assim, todas nós na busca de ser amada, estamos sendo roubadas. Então, quais são as coisas que nós precisamos estar alerta? Existem 3 indícios que nos vai fazer piscar aí a nossa mente. Mas como eles não são regra geral e como pode ser ou não, eu vou dar 6 passos que com certeza seguindo eles nós vamos conseguir definitivamente não cair nessas armadilhas, ok? Então, assim, os 3 indícios que nós precisamos ficar alertas, tá? Se vocês entram no digital e uma pessoa chama para conversar com vocês e vocês veem que assim, a pessoa é muita areia pro seu caminhão, e você fala, nossa, mas esse cara me olhou, ou esse, né? Você percebe que ele tá ali fora do perfil, das condições que você colocou, mas ele está, né, ali todo eufórico querendo conversar com você. Então esse é o primeiro índice de alerta, tá? O segundo índice que nós vemos é a idade. Quando a idade é muito discrepante, tá? Quando a pessoa vem com aquele assunto de que o amor não tem idade, né? De que a alma não tem idade, que nós somos todos iguais, que isso não tem nada a ver. Realmente, tá? Em muitos casos, isso não é algo que vai definir realmente a intenção real da pessoa, mas é algo de alerta. Um terceiro indício que é muito comum também nesses tipos de profissionais é ser militar e viúvo. Tá? Então eles são militares, viúvos e normalmente estão em missão no Oriente Médio ou qualquer outro país. Quando vocês tiverem um desses indícios, fiquem alertas. Se tiver 3 desses indícios, fiquem alertas, tá? Então, se tiver 2, não importa, é um sinal de alerta. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um bom relacionamento, que não existam pessoas bem intencionadas que têm essas 3 características, ok? Então, para que isso não aconteça, então nós vamos entrar aqui em 6 passos fundamentais, infalíveis, que vão te ajudar a evitar esses golpes, ok? E prestem atenção principalmente no primeiro e no terceiro. Todos eles fazem um contexto, mas o primeiro e o terceiro são essenciais, tá? Então, o primeiro passo,
não limite sua conversa a uma só pessoa. Nós, como mulheres, e nós somos muito emotivas, nós somos pessoas que nos entregamos de corpo e alma num relacionamento. Então, quando nós conhecemos alguém e nós começamos a acreditar que essa pessoa existe a possibilidade de dar certo, que existe a possibilidade de ser alguém interessante para nossas vidas, nós fechamos o nosso círculo e colocamos todas as fichas nesse relacionamento, tá? Então, o que que nós precisamos fazer? Dividir, tá? Dividir as atenções. Então, sempre quando nós estivermos procurando um relacionamento, estivermos principalmente no digital, aliás, eu acho que essa dica serve para todas as situações, mas tenham mais de um contato. Eu dou uma sugestão, no mínimo 10, tá? Então, assim, nós podemos fazer vários, se você fizer 10 contatos por semana, sem filtro, vai fazendo o contato, vai vendo, conversando com as pessoas e vai, a partir desse contato, vai filtrando, vai encontrando essas afinidades, né, que nós tantos procuramos. Mas, ainda assim, estando no digital, vocês precisam manter uma média de 10 contatos, falando com 10 pessoas diferentes. E por que isso? O que vocês vão aprender com isso? Vocês vão aprender as várias maneiras de serem paqueradas, vocês vão ver os tipos de conversas diferentes, vocês vão ver reações, né? Vocês vão ter uma oportunidade de se conhecerem melhor e de conhecer outras pessoas, de inteligências, né? Uma é mais voltado para uma área, o outro é mais. Isso dá uma abertura enorme. E sempre lembrando, o que você vai pensar para fazer isso? Parece meio, ai, nossa, mas isso é um absurdo. Como assim? Olha, é simples, você não tem compromisso com ninguém. Tá? Você não está namorando, você não está traindo ninguém, você está conhecendo, você está analisando futuros candidatos a ocupar o lugar mais importante na sua vida, né? Você está dando a oportunidade das pessoas usufruírem da sua companhia, da pessoa que você tem se preparado para dar, né, aquele tudo que você tem de melhor. Então, qual é o problema nisso? Então, vocês têm sim que procurar estar falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? E isso também vai ajudar a você não se prender emocionalmente somente a uma pessoa, que pode ser muito devastador. Tá? Quando as pessoas caem nesse golpe do Dom Juan profissional, elas saem muito lesadas, e essa é uma lesão não só física, e a gente vai ver como, né? Mas também uma lesão emocional muito profunda. Então a gente não pode se deixar correr esse risco, ok? Então nós precisamos prevenir o nosso coração, né? Então, assim, se nós pudéssemos, quando nós temos um problema de coração, nós tomamos alguns cuidados com certos tipos de comida, com certo tipo de alimentação. É a mesma coisa, o nosso coração precisa de alguns cuidados. Então, para que a gente saiba o que é melhor para ele, nós precisamos pesquisar, tá? Então, essa pesquisa parte aí dessas conversas. Então, você vai estar pesquisando, analisando, conhecendo, tá? Filtrando as melhores oportunidades para você. Então, essa é uma dica, assim, essencial. A segundo passo importante é saiba lidar com a intimidade. Todas as vezes que nós conhecemos uma pessoa, principalmente do sexo masculino, eles tendem a ir para uma intimidade. E aí, nós nos deparamos com dois momentos, né? Então, assim, as mulheres acreditam que quando você tem uma intimidade maior, você tem uma conexão. A pessoa se aproxima de você,
né? E isso, eles fazem isso de uma maneira sutil, pedindo uma prova de amor. Ah, você realmente me ama, você realmente gosta de mim, então o que tem de mais? Nós precisamos nos conhecer. E aí eles são excelentes nas conversas e na maneira de te convencer a entrar cada vez mais na sua intimidade, tá? Só que isso tem um efeito colateral muito perigoso, porque a partir do momento que isso acontece, e se você não sabe ainda, se você está na mão de um profissional desse tipo, ele vai usar isso contra você, tá? Então, num dado momento, a partir do momento que você quer cair fora, num dado momento que você percebe que aquilo ali não está sendo mais tão agradável para você, ele vai usar essas fotos, se você manda nudes, tá? Para te chantagear. Ele vai falar que tem contatos de pais, de amigos, de filhos, de irmãos e que vai divulgar isso. Então, tomem muito cuidado, tá? A maneira, vou te falar um passo aqui excelente para você poder sair disso. Então, para que você não pareça que a parte de intimidade ou de relação sexual é um tabu para você, você pode ser sincera, tá? Então, assim, aliás, só um detalhe, mesmo que você tenha padrões de castidade, de fidelidade, de ter uma relação somente depois do casamento, ainda assim vocês vão ser convencidas de que vocês podem avançar um pouquinho, de que isso não tem nada demais. Então, assim, sem que vocês percebam, vocês vão avançando nessa intimidade, ok? Então, para que isso se torne e que vai acontecer, então qual é a chave para poder fugir dessas situações? Não colocar como um tabu de que não vai acontecer, ou de dar um discurso moralista, de que eu não te conheço, o que você está pensando que é. Não precisa partir para essa coisa. Prometa por um momento correto, um momento oportuno, um momento na frente, tá? Então, esse momento na frente, esse momento oportuno, pode até ser dentro do casamento, tá? Mas agora você não vai falar sobre isso. Tá? Essa não é o momento de traçar todo esse trajeto, tá? O momento é somente de que você tenha o cuidado para lidar com essa intimidade, para que você não caia em armadilhas de fotos nudes, de chamadas de vídeo onde você tenha que mostrar o seu corpo, tá? Isso pode mexer com a sua autoestima, isso pode trazer culpa, pode te trazer culpa depois, tá? Então, existe uma série de consequências que são muito piores do que não saber lidar com essa intimidade, ok? Então, esse é um segundo ponto. Nunca, nunca, nunca mande nude, tá? Isso é base. E mesmo nessa crescente intimidade, tome muito cuidado, tenha os seus padrões definidos ali, daquilo que você quer, antes mesmo de você começar a conversar com essas pessoas, tá? Então ali você sempre vai estar num ambiente que você vai estar conversando com muitas pessoas, então tome cuidado com essa intimidade. E eu particularmente já vi muitas mulheres caindo nessa armadilha, ok? E já vi sendo chantageadas e muito que, sabe, algo assim tão pesado, porque eu falava assim, olha, ele não tá te dando prova de que ele tem esses contatos, de que ele vai fazer isso, então não se preocupe, não ceda, e às vezes eles pedem dinheiro alto, tá? E assim, não faça isso. E a pessoa ficava muito constrangida, morrendo de medo, sabe? A maneira de que quando isso se volta contra você é muito perigosa, ok? Então tenha isso em mente. E mesmo que a pessoa não use isso para tirar dinheiro de você, pode não dar em nada, né? Então a pessoa pode depois te difamar
ou a querer agir de maneira que você se sinta constrangida, tá? Então, evite, saiba, tenha isso sempre em mente. Os limites, as condições, é você quem vai colocar, tá? Tudo vai partir de você. Mas se você já tiver isso pré-definido antes, muito melhor, tá? Para que você não se deixe cair em tentação ou não perceba esse emaranhado, né? Que vai com uma cordinha fina te prendendo, te rodando até que você não consegue mais se libertar dessas garras, ok? A terceira dica, como eu falei para vocês, é a mais importante, é a dica que fala sobre não se envolva em nada que peça dinheiro, nada. Então lembra que eu falei para vocês no início de que isso traz lesões físicas e emocionais? Essa é uma das lesões, tá? Então você dá dinheiro. Já vi casos de mulheres fazerem empréstimos para essas situações. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, mas você não percebe, né? Você vai nas promessas, quando você tem o desejo de que aquilo vai se concretizar e parece tão real que você cai nessa armadilha, tá? Então assim, não vejam como um absurdo. Pensem assim, se pessoas fizeram isso e não importa o grau de instrução, não importa que tipo de família, não importa que tipo de padrões você tem, não importa o tipo de religião que você frequenta, muitas caem nessa armadilha. Por quê? Porque eles não têm pressa, eles são profissionais, eles sabem como ganhar você na conversa, tá? Eles sabem o que você precisa ouvir, você mesmo vai dando durante esse tempo dicas, você vai dando condições em que eles absorvem e eles vão ali bem no seu ponto fraco, ok? Então fiquem bem atentas. Então nada que envolva dinheiro vocês vão fazer, simplesmente nada. Por quê? Olha só, um homem bem intencionado, ele sempre tem a intenção de cuidar da pessoa com quem ele está convivendo, seja uma pretensa esposa, uma namorada, não importa, tá? Ele sempre é natural, isso é do homem, tá? É mentalidade masculina, ele quer cuidar de você. A partir do momento que você começa a dar dinheiro, quebrou isso. Então, isso é o primeiro sinal de que você não significa muito para ele, tá? Eu não tô dizendo que num encontro a dois, num encontro real, ele possa ter boa intenção e ainda assim pedir para dividir a conta. Não tem nada demais nisso, tá? Isso são os bônus ou os ônus da modernidade, ok? Mas ainda assim os homens, eles têm essa intenção de cuidar, tá? Então se você tem que pagar alguma coisa, e não importa se isso é R$1 ou $1, se é alguns centes, não importa, tá? Então você nunca vai colocar créditos em celulares, você não vai emprestar dinheiro. Olha, eu vou pegar emprestado só, daqui tal dia ou daqui algumas horas eu vou te devolver. Não, tá? Você não vai pagar hotel, você não vai fazer check-in, nada que envolva dinheiro você vai fazer. Você não deve, tá? Nem sequer ir buscar no aeroporto. Tá? Então assim, se há alguém que fala, eu tô chegando de viagem, você vai me buscar? Não. A responsabilidade e o merecimento dele de vir até você é dele, tá? É ele que tem que procurar os meios, é ele que tem que saber como ele vai fazer isso, onde ele vai ficar. Essas coisas precisam estar extremamente definidas, ok? Nunca vai para sua casa, nunca, em nenhuma situação. Tá certo? Então, assim, nada que envolva a parte financeira
você vai fazer, mesmo que você esteja num relacionamento tal que você se sinta constrangida em dizer não. Você vai achar uma situação. E essa situação que para dizer não, você vai simplesmente dizer não. Se ele insistir nesse assunto, então você vai dizer que é um princípio seu, que você não concorda com isso porque você já viu pessoas sendo lesadas e que essa é algo que você não vai abrir mão, ok? Então isso é ponto passivo, certo? O quarto passo é sempre quando você estiver conhecendo uma pessoa no digital, você vai estar sempre planejando e conversando sobre o encontro presencial. Então é essencial que saia do digital e vá para o presencial, tá certo? Então assim, precisa ter sempre um planejamento. Isso precisa acontecer de maneira leve, tá? Os homens não gostam de ser manipulados, nem controlados, nem de obedecer ordens, principalmente vindo de alguém que ele ama. Então não precisa ser algo pesado. Então, sempre que possível, o mais rápido possível, vocês vão fazer marcar esse encontro presencial, ok? Então faça isso de uma maneira que ele sinta cuidando de você, tá? E não te obedecendo. Então, se vocês, sabe, como algo tranquilo, leve, um sonho, estou me vendo, né, no dia, tal, quando isso vai acontecer, como que é para você, o que que você pensa disso? Enfim, vocês podem ter 1000 maneiras de conversar sobre assunto de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, mas que aconteça o mais rápido possível. Ok? E assim você vai, por que isso? Porque você vai acelerar, se você estiver com um Dom Juan profissional, você vai acelerar esse processo. Então logo ele já vai querer atingir o objetivo dele, que é dinheiro. Tá? Então, sempre lembrando, o objetivo do Dom Juan profissional é dinheiro. Não importa se é um crédito de R$1 ou se é 100 mil, 200 mil, 50 mil, 20 mil, não importa. Tá? Ele sempre tem isso como objetivo. E ele começa e às vezes você vai indo e aí ele vai até onde ele puder. Ok? Então começa com muito pouco ou não existe regra para isso, tá? O objetivo deles é dinheiro, o seu dinheiro. Ele não tá pouquíssimo preocupado com o que você sente, o quanto você está inteira nessa relação, não quer nem saber disso. Aliás, ele não fala só com você, ele fala com milhares. Tá? Então esse é outro ponto, o porquê ele não vai querer esse encontro presencial. Ele vai sempre adiar. Começou a adiar, começou a falar sobre dinheiro, alerta ligado, ok? O quinto passo é não abra mão dos seus valores, tá? Então, antes mesmo de nós entrarmos num relacionamento, nós precisamos saber os nossos valores, aquilo que nós não vamos abrir mão, daquilo que é primordial, essencial para que você possa ter um futuro promissor, para que seja saudável esse relacionamento, tá? Então, princípios e valores como o estudo, o que é importante de estudo para você, é ou não é importante, vícios, tá? Então, às vezes a pessoa tem o vício de fumar, isso é relevante para você ou não? É tranquilo? Você fuma, não fuma? Como que é isso para você, tá certo? Religião, o quanto isso é importante, são de religiões diferentes, como que você vai lidar caso seja, tá? Então, todos esses valores que eu tô colocando aqui, eles são mínimos e básicos, tá? E por último, o trabalho, que tipo de profissão essa pessoa exerce, que tipo de trabalho ela tem, que tipo de condição financeira a pessoa precisa ter para, no mínimo, se relacionar aí com você, tá? Então, assim, são coisas que precisam ser pensadas. E depois, uma vez definidas, não se deve abrir mão,
Tá? Você pode até ser um pouco maleável, mas não se abre mão, porque isso nós não podemos entrar num relacionamento achando que vamos mudar a outra pessoa. É o primeiro passo para dar errado. Então nós precisamos aceitar a pessoa exatamente como ela é. Se você conheceu ela fumando, ela vai continuar sendo um fumante. Tá? A não ser que ela mude de ideia, mas não que você queira mudar ou que você vai convencê-lo a deixar. Tá? Então isso são ferramentas para conflitos, tá? E conflitos sérios, tá? E entre todos os outros valores, se tiver mais algum aqui que eu não mencionei, faça lá a sua lista, veja o que é mais importante para você, classifique eles numa ordem de importância, tá bom? E o último passo, eu diria que é um bônus, tá? É um bônus. Cada vez que vocês conhecerem uma pessoa no digital e que vocês vão filtrando e que vocês querem essa pessoa, fala assim, olha, esse daqui eu tô pretendendo, eu tô achando que tem uma possibilidade, então eu vou focar um pouquinho mais aqui, né? Eu vou dar mais ênfase para esse. Tem duas atividades bem legais para se fazer mesmo no digital que funcionam muito bem. Tá? E quais são essas atividades? A primeira eu chamo de conte sua história. Então, como que é isso? Você pode fazer uma brincadeira onde você vai pedir para a pessoa que ela escolha 5 objetos que podem ser fotos, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa que conte a história dela, que tenha um significado para ela. Então, ela vai mostrar cada um desses objetos que ela escolheu e vai te contar sobre ele, sobre a família, sobre em que momento que esse objeto entrou na vida, o que ele significou para você. Isso vai trazendo conexão e um elo muito legal. Você pode fazer o mesmo, né? Depois que ele fizer, você pode também fazer essa atividade de contar a sua história. Então essa é uma primeira atividade. E a segunda, e olhe, antes mesmo de passar para a segunda, observem a riqueza dos detalhes. Observem o cuidado, observe o quanto aquele momento foi importante, tá? Se ele fez de qualquer jeito, pegou coisa que não tem significado nenhum, que é a mesma coisa para todo mundo, levanta um alerta aí, tá? Ou pode ser que a pessoa não seja um Dom Juan profissional, mas ela pode estar te indicando que ela também não se interessa por você, tá? E se ele adia, se ele não faz, se ele... Então, todas essas coisas são indícios de que você tem que cair fora, tá? Então, assim, e o bom, se você realmente estiver conversando com mais pessoas, você vai cair fora de uma maneira tranquila. Você caiu você tem 9 ali para conversar. Você tem mais 9 possibilidades de fazer essa atividade, tá? No mínimo, ok? Então, assim, e para que esses 9 ou 10 se mantenham ativos, você pode ir rodando a lista, né? Pode ir aumentando essa lista, ok? Sempre conversando, conhecendo mais pessoas, tá? E a segunda dica, o segundo bônus aqui seria um jantar digital, tá? Então vocês vão combinar primeiro depois o outro, de preparar a sua comida predileta, de preparar uma comida que vocês gostam muito ou que vocês tenham facilidade em fazer, que seja a sua especialidade, e você então vai oferecer esse jantar digital para outra pessoa, tá? Então esse jantar pode ser feito tipo making off, preparando e o que isso significa preparar, pode ser colocar à mesa e a pessoa vê você degustando, então você pode ali comer uma primeira colherada e continuar a conversar, né? A primeira colherada é uma maneira de dizer, tá? Enfim, existem 1000 maneiras de fazer um jantar mesmo, com todas as partes, tá? Uma entrada, uma sobremesa, um prato principal, né? Então todas essas coisas vão colocando você esse gato meu, na condição de ter essa oportunidade. E mais uma vez, observem a riqueza dos cuidados, a riqueza dos detalhes, tá? Então isso tudo vai trazendo vai aumentando essa conexão e vai se percebendo as boas e verdadeiras intenções. Com esse mapa aqui, ele é infalível, eu tenho certeza. E principalmente observando a primeira e o terceiro passo,
vocês vão com certeza se sair muito bem, serem felizes e conhecer pessoas incríveis no digital. Vamos lá? Compartilhem com as suas amigas, compartilhem com as suas filhas, compartilhem com o máximo de pessoas esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Um beijo e até mais.